chamo Glaucia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não me conhece, nunca assistiu nenhum vídeo meu, fica por aí porque eu tenho certeza que você vai adorar esse canal. Vai ter algum assunto, pelo menos um assunto abordado que vai te interessar. Então se você não é inscrito, se inscreve, curta, comente, compartilhe, dê like, porque aqui nesse canal eu abordo a minha vida aqui na Espanha, como eu ser imigrante, dou dica, mostro a minha rotina, enfim, tem de tudo um pouco aqui nesse canal. Então se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se vocês também não me seguem lá na rede social, no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, gal_espanha. Se vocês não me seguem lá, corra lá pra seguir, porque eu apareço muito mais lá nos meus stories no dia a dia do que aqui, tá bom? gal_espanha. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu tenho recebido bastante lá no meu direct e também lá aqui nos comentários do YouTube mesmo. Que o assunto é: Gal, como tem sido pra você aí em questão de xenofobia? Se eu já passei por alguma situação com relação ao preconceito, que as pessoas dizem muito, que aqui é muito preconceituoso, que tem xenofobia. Enfim, eu tenho recebido muito esse tipo de pergunta, então eu decidi gravar um vídeo só com esse assunto para poder tirar as dúvidas de vocês. Porque sempre me perguntam sobre esse tema. Você já sofreu preconceito aí? Já sofreu xenofobia? Como que foi pra você? Então hoje eu vou trazer melhor pra vocês a minha visão sobre esse assunto. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje? Antes de tudo, gente, eu vou começar com relação tanto xenofobia quanto preconceito. Isso existe em qualquer canto do mundo. Infelizmente, era uma coisa que seria bom se não existisse, mas no Brasil, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, não importa o local, mas infelizmente isso é comum acontecer. Hoje em dia tem mais lutas, né, contra preconceito, contra xenofobia, mas infelizmente são casos que ainda ocorrem no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Porém, né, aqui se tratando da Europa, nós sabemos que a população, né, nascida aqui, predominantemente não são negros, né, são pessoas de pele clara. E na questão, não vou falar somente da Espanha, mas com relação à Europa em si, são países que recebem muito imigrantes. Então, por esses requisitos, né, por ser um país que recebe muito imigrante e por ser um país que a população predominantemente, né, nascida aqui, quem é daqui mesmo originalmente, tem a pele clara, é um país que tem com mais frequência tanto o preconceito racial como a xenofobia, né? Que é, pra quem não sabe, que a xenofobia é com relação aos estrangeiros. Tem gente que tem um preconceito com relação aos estrangeiros. Então eu vou falar agora o que está sendo pra mim a experiência aqui. Primeiramente eu vou falar sobre preconceito. Gente, aqui eu não tenho nada a reclamar. Eu recebo muita mensagem perguntando isso, falando: Gal, eu tenho medo porque eu sou negra, ou meu marido é negro, enfim, falando dessas coisas, falando que tem medo de vir pra cá e sofrer algum tipo de preconceito racial. Eu vou falar, gente, com relação à região onde eu estou morando. Eu não posso falar com relação às outras regiões porque eu não vivi lá. Então eu vou falar com a minha experiência aqui na província de Tarragona, que é onde eu moro. Eu moro aqui atualmente em Salou, para quem não me segue, não me acompanha, esse pode ser o primeiro vídeo. Eu tô morando em Salou, mas eu já morei também mais pertinho do centro de Tarragona, enfim. Mas a província toda eu já passei bastante, já rodei, já conheci bastante parte. Então a minha experiência vai fazer agora 7 meses que eu estou vivendo aqui com relação a preconceito foi zero. Gente, eu nunca senti que ninguém olhou torto pra mim, ou literalmente, sabe, teve algum tipo de preconceito verbal, de falar. De virar e falar: não quero você porque você é preta, ou me xingar, ou me ofender com insultos, como macaco. Gente, isso nunca ocorreu comigo aqui, mas eu já ouvi relatos sim de algumas pessoas dizendo, não aqui aonde eu vivo, tá? Aqui onde eu vivo, pelo menos as pessoas negras que eu convivo aqui ao meu redor, eu não escuto elas falando de preconceito, que já sofreram preconceito aqui não. Mas com relação à Espanha, eu já escutei muitas pessoas falando em muitos vídeos que sim, sofreram preconceito racial.
Mas eu acho que eu tenho uma teoria com relação aqui onde eu vivo ser um pouco mais tranquilo. Por quê? Aonde eu vivo aqui é uma região extremamente turística. Aqui, gente, eu acho que se bobear tem muito mais estrangeiro do que espanhol mesmo. É uma região que tem gente de todo mundo. É gente da França, é do Brasil, é lá da África, é de Marrocos, são os marroquinos, enfim, gente, tem muito estrangeiro. Então, por ser uma região turística e que migra muita gente, eu acho que eles já estão acostumados a ter pessoas que são diferentes deles, entendeu? Então, eu acho que por essa questão de muito tempo aqui onde eu vivo, é pertinho de Barcelona, fica cerca de mais ou menos, acho que 1h30 por aí, 1h40 de Barcelona. Então é muito turístico aqui, vem pessoas às vezes que estão em Barcelona, quer dar um pulinho aqui para poder conhecer as praias, ou se não vem literalmente para cá, porque aqui também tem parque, essas coisas assim. Então é uma região que vem muitas pessoas de fora. Então eu acho que eles estão muito mais acostumados a ter pessoas diferentes deles, diferente cor, diferente raça, sabe? De ter gente com estilos diferentes. Eu não acho que aqui ninguém nunca me olhou torto. Mas aqui na Espanha também tem os pueblos. E o que são os pueblos? São lugarzinhos um pouquinho mais afastados de grande centro. Aqui onde eu moro não é tão agitado quanto Barcelona, mas também não é um lugar morto. Porque aqui onde eu moro tem praias assim exuberantes, gente. São praias maravilhosas e no verão recebe gente de toda a Europa para vir para cá. E tem parque de diversão, tem muitas coisas muito chamativo. Mas nos lugares menores não costuma ocorrer isso. Nos lugares menores, que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, para explicar para vocês, os pueblos são como se fosse o interior. Então eu acho que as pessoas do interior, que tem muito mais idoso, tem muito aquela coisa da cultura regional, sabe? O povo dali, nascido e criado ali, eu acho que sim, nesses lugares que tem pueblos, a questão do racismo pode ser um pouco maior sim, porque são pessoas que têm mais idade, são pessoas que têm a cabeça fechada, são pessoas que foram criadas assim, educadas assim. Então eu acho que a chance de uma pessoa sofrer mais preconceito lá para esse lado assim, que é mais pueblos, é maior do que sofrer aqui. Eu não estou dizendo que aqui, por ser um grande centro, ninguém corre o risco de sofrer algum tipo de preconceito, né? Mas eu acho que quando você vai para um lugar que é mais fechado, que é mais o pessoal que já é dali, ou gente que, enfim, são mais parecidos com eles, eu acho que lá para esses lugares tem mais chance de você sofrer preconceito. Tem uma seguidora minha que ela se mudou pra cá tem pouco tempo, eu não sei nem se fez um mês ainda que ela se mudou. Mas ela tava, eu não sei se é Girona, ela tava muito mais pra cima, né? Porque a gente tá aqui pra perto de Barcelona, ela tava lá no outro extremo do país. E aí assim que ela chegou, uma semana que ela chegou, que ela tinha chegado aqui, ela foi e me mandou mensagem falando comigo, né? Perguntando como que tava sendo, como que era aqui com relação a exatamente esse assunto de preconceito, de xenofobia, essas coisas e tais, porque aonde ela estava, ela não estava se sentindo à vontade. Porque ela não é uma negra retinta, não, ela é morena, assim, meio parda, sabe? Ela tem o cabelo cacheado, ela tem o cabelo totalmente crespo, só que ela falou que quando a mãe dela e o namorado dela saíam na rua, eles pareciam que, tipo, ficavam neutros. Mas quando ela saía, ela falou que percebia que ela recebia uns olhares, né, mais assim, voltados pra ela, porque ela não é assim, gente, ela não tem, assim, o mesmo perfil, né, racial deles, a mesma etnia deles, ela é diferente, é parda, cabelo cacheado, é bem diferente deles, então meio que se desfoca, ela ficava destoada. Ela falou que ela se sentiu muito reprimida ali na onde ela estava. E ela disse que às vezes passava na rua, as pessoas nem respondiam o bom dia dela. Ela passava. O brasileiro tem essa mania, né? De sair passando bom dia, né? De cumprimentar, pelo menos eu que sou do Rio, a gente tem essa mania de passar pelas pessoas na rua e cumprimentar. E aí ela disse que passava na rua e não cumprimentavam ela, enfim, ela não se sentiu à vontade
nesse pueblo que ela estava, porque ela estava num pueblo que era mais fechado, era o pessoal mais regional, isso estava incomodando muito ela. Não só essa questão, teve outras questões também que fez ela migrar. E aí ela me perguntou como estava sendo a minha experiência aqui. E eu falei pra ela, ó, minha experiência está sendo assim, 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 assado, tudo normal, nunca percebi nada disso. Aí tendo em vista esse relato que eu dei, ela perguntou, enfim, tivemos vários outros assuntos abordados, que não foi só esse o motivo dela querer sair de lá. Então, com uma semana, eu acho que ela estava lá, ela veio, decidiu sair de lá, até em questão de emprego também, e veio pra cá. Aí, quando ela chegou aqui, acho que já fez umas 2 semanas que ela tá aqui, eu perguntei o feedback a ela, perguntei, e aí, o que você tá achando? Aí ela falou assim, outra coisa, outro mundo, ela achou aqui muito mais animado, pessoal muito mais acolhedor, ela se sentiu muito mais introduzida aqui do que a região que ela estava. Então, é o que eu digo, né? Possa ser que numa região tenha, né, uma situação de preconceito maior do que a outra. Aqui onde eu moro, na província de Tarragona, eu não senti esse peso, gente. Mas possa ser que em outros cantos, né, possa ter uma região mais preconceituosa, enfim, que o pessoal é mais fechado, é mais difícil de aceitar. Então, para fechar assim o assunto preconceito. Se eu passei por alguma situação aqui, não. Aqui é onde eu moro, eu não escuto falando tanto assim. Eu acho muito tranquilo, tanto a minha mãe que também é negra, minha irmã. Meu cunhado que tem mais puxadinho, ele não chega a ser negro, né, mas é um pardo. Ele também não sofreu nenhuma situação aqui. Eu quase, quando as pessoas que eu converso aqui negra, nunca escutei nenhum deles me dizendo relatos de terem sofrido preconceito. Então aqui, aonde eu moro, eu acho isso, a questão de preconceito aqui, super tranquila. Não quer dizer que nós estamos isentos, que nunca vamos passar por essa situação. Mas, nesses 7 meses que nós estamos aqui, não é uma situação que nós podemos reclamar. E a mesma coisa eu posso dizer, que já vou entrar na outra parte que eu quero dizer, xenofobia. Também, gente, até agora, aqui a gente não sofreu nenhum tipo de xenofobia por ser brasileiros. Eu até já falei num outro vídeo meu, como na hora de escolher o país que eu queria migrar, o que me pesou também para não escolher Portugal, dos motivos, foi a xenofobia. Porque lá eu escuto muito mais relatos de brasileiros dizendo que foi xingado simplesmente por ser brasileiro, que não estava fazendo nada, de xingar porque não sabe falar perfeitamente o idioma, de falar que não fala português, que fala brasileiro, mandando voltar para a terra, xingando de tudo quanto é nome, simplesmente pelo fato de ser brasileiro. Em Portugal, queiram ou não, gente, a questão de xenofobia é muito maior. E então isso pesou para mim muito, que eu acho que se aqui fosse um país muito xenofóbico, voltado à xenofobia para brasileiros, eu acho que eu não teria vindo para cá. Eu pesquisei muito essa questão de xenofobia e aqui na Espanha eu não acho que seja tão grande comparando a Portugal. Então aqui eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia por eu ser brasileira. Pelo contrário, nem xenofobia assim, né, assim, de gente que não só com relação a brasileiro, mas que não gosta de estrangeiro de uma forma geral. Pelo contrário, quando eu falo que eu sou brasileira, tipo assim, a maioria das vezes pergunta Brasil, aí já faz alguma coisa de Brasil, ou fala do carnaval, fala de São Paulo, fala de samba, enfim, fala alguma coisa relacionada ao Brasil e comenta, ou fala que tem um amigo brasileiro, ou fala que tem vontade de ir no Brasil, enfim. As pessoas sempre são muito receptivos quando eu falo que eu sou brasileira. Então eu acho que brasileiro aqui não tá odiado como é lá em Portugal. Também não tô falando que em Portugal todos os brasileiros são odiados, que todos os portugueses odeiam brasileiros. Não quero falar isso de uma, como se diz, né, generalizar. Mas lá eu acho que o preconceito, a xenofobia lá é muito maior do que aqui. Inclusive quando eu também tô aqui, que eu não sei falar uma palavra ou eu não sei me expressar, eu acho que eles são até muito receptivos em tentar entender, tentar ajudar a falar. Não ficam com raiva por você não falar o idioma perfeitamente, que é diferente de Portugal ou da França, que eles não gostam quando vocês não sabem falar, né, o francês, ou em Portugal, quando você não fala o português igual de Portugal. Então aqui eles ajudam, igual esses dias eu esqueci, né, como se falava canudo. E aí eu fiz sinal, assim, né, tipo, mas a menina foi lá e falou, ah, tá, e falou lá o nome que eu também já esqueci de novo como é que era.
o nome, gente, esqueci de novo. Enfim. Aí ela falou lá, é isso. Ela perguntou, de onde você é? Aí eu falei assim, Brasil. Aí também ela foi super simpática, conversou um pouquinho comigo. Mas eu acho que até quando a gente está conversando com alguém aqui, né, da região da Catalunha, pelo menos eu e a minha família também, quando eles percebem que são estrangeiros, eles ajudam. Inclusive eu sentei perto de uma senhorinha, ela era muito senhorinha, e aí conversei com ela que puxou o assunto comigo, aí começou a conversar, aí perguntou de onde eu era, aí ela falou, você não fala catalã? Eu não. Ela, não, mas você também tem que saber falar catalã. Gente, os idosos, eles defendem muito o catalã, eles defendem demais o catalã, acha que tem um pessoal aqui que briga, porque quem não sabe, gente, aqui são dois idiomas que são falados oficialmente, é o castelhano e o catalã. Aqui até os comunicados, eu falei isso já algumas vezes lá no meu Instagram, as coisas de comunicado, algumas coisas assim, o que seria a prefeitura ou ajuntamento, vem escrito em catalã, não em castelhano, algumas coisas vem escrito em catalã mesmo. Então, enfim, mas os idosos, né, as pessoas mais idosas aqui, eles gostam de falar o catalã. Então eu sentei perto dessa senhorinha e aí ela falou assim, não, eu fui professora, eu falo castelhano, catalã e inglês. Ela, eu vou te ensinar catalão, você tem que aprender, é muito fácil. Mas ela falou de uma maneira assim, muito humorada, conversando comigo. Outra coisa para quem não sabe, gente, o catalã, além de faz várias coisas aqui escritas em catalã, também ele é ensinado na escola aqui para as crianças. As crianças, elas crescem aprendendo catalã, são educadas em catalã e castelhano. Então, assim, a criança, se você tem filho, vai mandar para cá, ele mandar para a escola aqui, ele automaticamente vai aprender dois idiomas, tanto catalã como castelhano, se vier para Catalunha. Se for para outro lugar, né, da Espanha, possa ser que eles vão aprender o galego ou o eruski, né? Eu acho que tem esse outro lá, que é o que eu acho mais difícil. Mas, enfim, de uma forma geral, eu acho que aqui, brasileiro não é odiado, ele é muito bem recebido. Inclusive, esses dias eu tive um pequeno desentendimento com o entregador. Ele arrumou um problema comigo, enfim, não que eu sou santa, gente, mas eu, tipo assim, ele parou no lugar errado, resumindo aqui. E aí ele queria que eu descesse igual um foguete para poder pegar a encomenda. E aí começou a gritar comigo. Eu não tolerei ele gritar comigo, né? E falei, você tá muito nervoso. Enfim, teve uma treta comigo, o entregador aqui. E até na hora de brigar, aí ele falou assim, você é brasileiro? Eu conheço muitos brasileiros que não são assim. Até na hora da gente tretando, ele não me ofendeu por eu ser brasileira, né? Enfim, ele não é que ele não me ofendeu, ele me ofendeu sim, porque a gente discutiu, mas ele não falou igual assim, por isso que todo brasileiro é assim, que não sei o que lá. Ele disse que ele conhecia brasileiros, os brasileiros eram ótimos, que não sei o que lá. Ele me ofendeu, gente. Eu cheguei a abrir uma reclamação sobre ele, tanto na Temo quanto pela entregadora que ele presta serviço. Eles iriam acompanhar. A gente tretou feio, teve uma discussão feia, muito feia. Acho que esse assunto para outro vídeo, né? Mas com relação... Resumindo, a culpa foi dele, não foi minha. Mas resumindo, até na hora da nossa briga de se ofender, ele não falou isso, porque é brasileiro, que não sei o que lá. Não, ele chegou a falar, conheço brasileiros que são maravilhosos, não é assim como você, porque, gente, se alguém me ofender, eu vou devolver na mesma moeda aqui, como ofensa. Eu não vou deixar o homem ficar gritando aqui comigo, me tratando como se eu fosse uma criança, como se eu fosse filha dele, ficar gritando comigo porque ele estacionou em lugar errado, em lugar proibido e ia tomar multa. Mas, enfim, até nessa questão ele não chegou a ofender por eu ser estrangeira. Então, eu acho que em questão de xenofobia, aqui eles têm xenofobia muito mais, pelo menos aqui na região onde eu moro, com os marroquinos. Eu sei que lá em Portugal, né, brasileiros deram muito vacilo, às vezes recebe a fama, gente, deitando na cama mesmo, porque dizem assim, recebeu fama sem deitar na cama. Não. Brasileiros, alguns deles, infelizmente, mancham a nossa imagem, entra, dá tramóia, faz trambique e recebe má fama. Mas aqui eles têm eu vejo assim que é mais nitidamente o preconceito, a xenofobia voltado para os marroquinos. Porque eu acho que eles vêm pra cá, eles fazem muito mais besteira, eles aprontam muito mais, eles vêm pra cá pra virar ocupa. Quem não sabe o que é ocupa são as pessoas que invadem os imóveis pra morar lá, ou entra, paga o primeiro aluguel e paga mais.
eles dependem muito mais da ajuda de governo, né? Eles, enfim, aprontam mais aqui em questão de dar trabalho. Então aqui, quem é mal visto, pelo que eu percebo em questão quando eles têm xenofobia, é voltado para os marroquinos, esse pessoal do lado de lá, os marroquinos, árabes, o pessoal que usa o véu, né? Eu acho que eles têm muito mais preconceito contra eles, porque quando fala-se marroquino, marroquino, eles não gostam muito. Isso eu já percebi, sim, eles com xenofobia com relação a marroquinos. Mas, inclusive, gente, eu não quero generalizar, falar que todos os marroquinos não prestam, porque é a mesma coisa, né? Quando a gente está lá em Portugal ou em outro país, o pessoal que não gosta muito de brasileiro, ou quer falar que brasileiro, enfim, chamar de puta, essas má fama. Não é generalizando que todos os marroquinos são assim, mas, gente, realmente, tem um deles que também não ajuda, não colabora, porque quem sabe, né, do meu rolê, me acompanha, nosso problema que eu tive com marroquino, que eram os meus vizinhos lá, assim, terríveis. Esse foi o motivo de querer fazer eu me mudar mais rápido da onde eu tava. Eles arrumavam muita briga, muita confusão, era quebra-quebra, era a polícia batendo lá o tempo todo no prédio por conta deles. E eles eram usuários, assim, era um inferno. Então, assim, eu fiquei com ranço daqueles vizinhos meus, que foi o motivo de eu querer me apressar. Então isso, por conta de marroquinos como esse, traz má fama para os outros, porque no prédio ninguém gostava daqueles marroquinos lá. Era assim uma perturbação, eles botavam terror. E isso não são casos isolados. Tem outros marroquinos que aprontam também e acaba, enfim, para quem vai chegando ou para quem está aqui, prejudica o povo deles. Aqui, brasileiro tem uma visão, pelo que eu escuto aqui deles, como um povo trabalhador que veio pra cá na raça, na luta. Então aqui, brasileiro é muito bem-vindo, pelo menos aqui na província que eu tô, é muito bem aceito. Eu não sofri aqui ainda até o momento questão de xenofobia por eu ser brasileira. Então aqui eu acho muito tranquilo. Então, se você, né, que tá pensando em migrar ou visitar e vai vir aqui pra região de Tarragona, aqui pra esse lado da Catalunha, eu acho que não é uma situação que vocês devam se preocupar tanto com relação a preconceito e xenofobia. Porém, se vocês forem para outros cantos, né, outras regiões da Espanha ou da Europa, eu acho que é um assunto que vocês devem abordar, pesquisar vídeos com relação à região que você vai. Graças a Deus, a região que Deus escolheu para mim, eu não tenho esse tipo de problema, porque eu nem sei qual seria a minha reação, porque eu sou esquentadinha, gente. Mas, enfim, aqui eu acho extremamente tranquilo, eu vivo bem, eu vivo em paz. Eu adoro me envolver aqui com o pessoal local, com a cultura deles, então isso pra mim não é um problema, nem preconceito e nem xenofobia. Então se você for vir pra esse lado de cá, eu acho que dá pra vocês ficarem um pouquinho menos despreocupados. Se for for pra outro lugar, longe daqui, em pueblos mais fechados, pesquisem, gente, porque igual essa outra menina que ela tava lá, ela não, gente, não tem como, eu acho que eu não conseguiria viver num lugar que o pessoal tá me olhando torto, vai me tratar mal, vai me ofender, porque eu não saí do meu país para ser maltratada, eu não saí do meu país para ser xingada, eu não saí do meu país para ser ofendida. Porque eu sei que acontece isso, né, em alguns lugares, mas eu não ficaria num lugar que eu vou ficar sofrendo, porque se fosse para sofrer, eu ficaria no meu país, não migraria, porque se eu migrei foi para ter uma vida melhor. Então eu acho que se eu fosse para um lugar que eu sofresse muito preconceito e xenofobia, para mim não ia rolar. Então, se para vocês são como eu, né, acho que não conseguiria conviver num lugar assim, pesquisem antes de migrar para esse lugar que você vai. Pesquise na região, veja vídeo no TikTok, veja vídeo no YouTube, para saber se aonde você vai, se você quer, para onde você quer migrar, é um lugar aberto como o meu ou é mais fechado, tá bom, gente? Enfim, o vídeo de hoje era sobre isso, era sobre esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Peço mais uma vez para vocês curtirem, comentarem, dê like, enfim. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, um beijão e até o próximo vídeo.